Olá, olá! Estamos de volta para mais um programa Entre o Céu e a Terra. E hoje, vocês estão percebendo que eu estou aqui com uma convidada especial. A gente vai trazer um tema muito legal aqui para falar com vocês, que é justamente para a gente poder dar andamento em toda essa nossa análise de como que a gente pode se aprimorar, ser um ser humano melhor, utilizando de recursos, de ferramentas, de técnicas que o próprio plano espiritual traz para nós, para a gente tomar conhecimento e desenvolver aqui, para nos aproximar dessa nossa conexão espiritual, para a gente conseguir apaziguar mais a nossa mente, o nosso emocional, que fica criando esse monte de ruído, para a gente conseguir intuir, para a gente conseguir ouvir o que o plano espiritual tem para falar para nós, para a gente seguir com o nosso processo de evolução. Ou seja, fortalecer essa ponte que nos conecta com o divino, para a gente trilhar aqui a nossa jornada evolutiva enquanto encarnados de uma maneira menos penosa, porque tem vezes que o negócio é meio complicado. Estou aqui com a Maria Isabel Gonçalves para a gente falar sobre apometria. Seja muito bem-vinda. Obrigado, quero agradecer o convite. A gente já se conhece há bastante tempo, né? E falar sobre a apometria, sobre o trabalho que a gente desenvolve, é um prazer. Que bom, que bom, que bom. Então, nós temos aqui algumas perguntinhas para a gente poder fazer para a Isabel e a gente entender um pouco sobre essa técnica da apometria que o plano espiritual deixou para nós. Ou seja, primeiro, né, para a gente entender, para a gente chegar lá, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre... Na verdade, eu não, né, mas o pessoal que está assistindo a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, né, Isabel. Quem é Maria Isabel Gonçalves? Maria Isabel é uma pessoa dedicada ao trabalho espírito, à apometria. Já estou assim desde os meus 15 anos de idade, né? Trabalhando, estudando. Ontem, né, Bel? Desde ontem, né? Então, eu tenho aí 43 anos de trabalho público, funcionária pública. E assim que eu me aposentei, eu voltei mais para a vida espírita. Mas sempre estive nela. Tivemos aí desde a fundação da Casinha Azul. E lá eu continuo trabalhando, assistindo as pessoas que nos procuram. Já com esse aflorar da mediunidade desde os 15 anos ou bem antes que você percebeu? Então, eu tive um problema muito sério com a mediunidade, né? Desde os 2 anos de idade, eu já tinha clarividência. E isso foi uma questão muito perturbadora para minha família, né? Meus pais eram pessoas, assim, não céticas, mas que tinham pouca cultura e não entendiam o que estava acontecendo. E assim eu fui até os 7 anos de idade, quando eu tive uma crise muito séria. E aí eu fui exorcizada na Igreja Católica durante a missa. Verdade, menino, tinha 7 anos. Faz tempo, né? E o padre mesmo era amigo da família e falou, olha, nós vamos suspender aqui, com esse trabalho, a mediunidade da menina. Até mais ou menos uns 14 anos. Funcionou. Uhum. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a ter visões, a escutar, né? Até todas aquelas questões que envolvem a clarividência, né? E isso começou a me perturbar bastante. Uhum. E aí eu ganhei de uma amiga na escola um livro, que era o Livro dos Espíritos. Ela falou, quem sabe isso vai te ajudar. Uhum. E realmente me ajudou. Que fantástico. Porque aí eu vim, né? Lendo, estudando e conhecendo um pouquinho da doutrina espírita. Nossa, que legal. E o contato com a apometria aconteceu como e com que técnica é essa? Tá, então assim, eu conheci a apometria através do seu Sardinha, porque a gente tinha um grupo que fazia o evangelho no lar aos domingos. E aí alguém deu para ele um livro. E ele leu. E tirou uma cópia e mandou para mim. Filha, eu acho que isso aqui valia a pena você dar uma lida. Claro que não foi de imediato. Eu comecei a ler o livro O Voo da Gaivota, da Patrícia, e eu vi uma questão ali dentro que me chamou muito a atenção. E aí eu peguei o livro Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz, e falei, nossa, tem muita coisa que eu preciso ler aqui. E esse livro me levou a conhecer o livro de apometria do Dr. Lacerda. Espírito e Matéria. Espírito e Matéria. E aí, então, a coisa ficou muito clara na minha mente.
Liguei pro Sardinha e falei assim, a gente precisa sentar para conversar. E aí virou essa loucura que foi a nossa vida, né? Nós ficamos aí desde 95. 95. Desde 95, estudando, conversando, falando, fazendo visitas, viajando, porque naquela época a gente tinha um grupo em São José, que fazia apometria em São José dos Campos, e o grupo do Godinho em Lages. O que a gente fez? A gente foi para Lages. E aí a gente começou a estudar, começou a conversar, começou a trabalhar em casa, a montar todo um esquema de trabalho, né, de se aprofundar nesse trabalho. Vocês foram desenvolver a metodologia de vocês. A metodologia nossa. Perfeito. E aí a gente viu que não dava mais para ficar no apartamento, porque o nosso grupo já estava grande. Aí resolvemos, né, alugar uma casa, que em questão de 3, 4 meses ficou pequena. E aí minha sogra, dona Letícia, na época, viu uma casinha do outro lado da rua e falou assim, olha, gente, tem uma casinha azul, né, para alugar. Aí ela foi lá e o rapaz, ele era também conhecido da dona Letícia da Receita Federal. Eles tinham sido companheiros. E aí ele alugou a casa. E aí virou, então, a nossa casinha azul. E aí surgiu a famosa casinha azul. Aí surgiu a famosa casinha azul. E o que é essa casinha azul, no fim das contas? Ela não era apenas uma casinha de cor azul. Não. O que acontecia lá? A casinha azul, ela teve, assim, uma grande repercussão no trabalho que nós começamos a desenvolver. Seu Sardinha e Dona Letícia eram da Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? E começaram com a prática da apometria. Nós montamos os grupos dentro da Casinha Azul e começamos, então, a trabalhar com as técnicas da Casinha Azul, as técnicas apométricas, mais as técnicas que a gente já desenvolvia durante o nosso trabalho, que era o trabalho kardecista, de doutrinação que a gente fazia na casa. Fizeram um mix ali. Fizemos um mix, e esse mix se perpetua até hoje. Uau! Que legal! E, bom, a Casinha Azul, ela foi desenvolvendo daí esse trabalho, né? E é diferente o trabalho que vocês estavam fazendo naquela época para como acontece agora. Como é que é o trabalho da apometria na Casinha Azul hoje? Tá, ele é completamente diferente do que a gente fazia, né? Depois que o seu Sardinha e a Dona Letícia desencarnaram, a gente começou a desenvolver mais a apometria. A gente estruturou essa apometria através dos cursos, né, que a gente faz. Ela não ficou estática. Então ela não foi ficou estática, né? A gente começou a adequá-la ao trabalho espírita kardecista, certo, que a gente já realizava. Então, eu tenho aqui assim, né? A gente conheceu a apometria e a gente formou o grupo Casinha Azul e a gente começou a trabalhar, então, com essas novas técnicas. E isso foi se desenvolvendo, essas características que a gente tem no nosso trabalho hoje. Então, eu falo assim que a gente modernizou bastante o trabalho. Isso é muito interessante porque a gente sabe que hoje muita gente está trabalhando com apometria, muitos grupos trabalham com apometria. A base é a mesma, né? A base é a mesma. São leis. São as leis. A gente segue as orientações do Lacerda. A gente usa as 13 leis e a gente, baseado nelas, né, a gente continua aplicando em todos os grupos. Mas se eu for, por exemplo, na Casinha Azul hoje para ser atendido e for em um outro grupo, eu vou ver trabalho semelhante ou cada grupo estrutura de uma forma diferente? Cada grupo estrutura de uma forma diferente, mas as leis são as mesmas para todos, tá? Então, a gente tem muita gente que fez o curso de apometria com a gente que hoje faz a aplicação nos centros. Nós temos centros de Umbanda praticando apometria. Nós, mesmo da Casinha Azul, já demos cursos de apometria em centros de Umbanda. Que legal. Entendeu? Então, nós temos aí a Umbanda apométrica, nós temos um desenvolvimento muito grande com essas técnicas. Eu sei que hoje a gente tem técnicas até que estão sendo mais elaboradas, além das 13 que a gente já conhece. Né? Mas nós não, a gente está seguindo ali a risca, vai ter evolução, vai ter modificação, então eles vão continuar fazendo e a gente vai aplicando à medida do possível. Quando foi a pandemia, nós mudamos completamente a forma de trabalhar.
que antes a gente desdobrava, né, essas personalidades, esses corpos sutis, de uma maneira. Hoje a gente trabalha de uma maneira diferenciada, porque a alteração no corpo astral e no mental inferior foi bem programada. Você entendeu? Então, é onde a gente mais tem os problemas. Você falou essa última palavra, problemas. O que leva as pessoas a buscar uma apometria, por exemplo? Então, hoje a gente vê as pessoas com uma série de problemas de ansiedade, medo, angústia. É uma tristeza que não sabe de onde vem, com doenças que os médicos não conseguem explicar, problemas relacionados ao trabalho físico delas mesmas, né? Então, toda essa problematização leva as pessoas a buscar algo de diferente. E, assim, o nosso trabalho, ele é muito bem visto por algumas pessoas que frequentam a casa. Ou seja, a gente teve aí praticamente uns 19 mil atendimentos o ano passado. Uau. Então, é uma grande divulgação do nosso trabalho. Então, estas pessoas nos procuram, a gente faz uma anamnese, faz uma ficha. Estas pessoas são atendidas por grupos e cada grupo trabalha os problemas que a pessoa descreve. Às vezes a pessoa preenche a ficha, isso é muito interessante. Com os problemas a gente olha e fala assim, não é nada disso. Aí você começa a conversar com essa pessoa que está sendo assistida e aí você vê que a problematização é outra. E aí nessa conversa é que a gente consegue vislumbrar novos horizontes para aquele trabalho. Então, por exemplo, se eu for lá para o grupo Casinha Azul para passar em atendimento, aí vocês vão me atender num grupo, e como é que está estruturado esse grupo? Como é que o plano espiritual organiza esse trabalho? Então, assim, porque é um conjunto, né? Os encarnados junto com os espíritos. É muito interessante a formação da sala, né? Nós temos várias salas, nós temos vários dirigentes, vários doutrinadores, incorporadores e médios que fazem o transporte, médios de doação. Isso é um grupo. Certo. O assistido chega para passar no grupo. Como é que o plano espiritual se posiciona? Os médios estão no entorno da mesa, mas não encostados à mesa. Na frente destes médiuns, tem a equipe que vai trabalhar aquele caso dentro da sala, equipe espiritual. Depois temos os médiuns e atrás dos médiuns os seus orientadores espirituais. Às vezes os mentores, às vezes um médico, às vezes um preto velho, às vezes um curador. E é assim que eles são formados. Então, forma-se a sala. Dependendo daquela pessoa que está sendo atendida, a equipe pode mudar. A equipe espiritual, ela faz um rodízio. Adaptando a necessidade. Adaptando a necessidade daquele que está sendo assistido. E aí, é muito interessante que eles projetam energia naquele que é o dirigente. E aí, o dirigente vai projetando aquelas energias no corpo físico e nos corpos que estão desdobrados em tratamento. Que demais. E aí tá, a pessoa ela vai chegar lá com os problemas, vai passar por todo esse processo de tratamento e a melhora, como que se dá? A pessoa realmente ela percebe essa melhora? Como que são esses benefícios que ela vai perceber depois? Ela sai de lá falando assim, nossa, eu estava com uma questão emocional, me curei daquilo, eu percebo essa melhora. Você percebe. E a pessoa percebe. Então, assim, nós damos uma série de orientações para essa pessoa quando ela sai do tratamento. Então, veja, nós fizemos uma parte do trabalho e agora ela tem que fazer o trabalho dela. Perfeito. Ela não pode ficar só dependendo do médium, do dirigente, da técnica do passe, porque a gente faz uma série de recomendações. Certo. A gente tem passe, a gente tem aurico, a gente tem reiki, a gente tem Mãos Sem Fronteiras. Então, ela vai fazer o tratamento dela, mas ela precisa fazer a sua reforma íntima. A reforma íntima é a base do trabalho, porque se eu faço o meu trabalho e você não faz o seu, a gente não chega a um resultado comum.
Então, Sim. é bem importante que a pessoa seja bem orientada e que ela siga o tratamento. Uhum. Agora, você diz para mim, todos eles seguem? Então, aí é de cada um. A melhora vai A ser memória conforme... é de cada um. Aham. Tá? Então, nós temos pessoas que fazem um atendimento e voltam felizes e radiantes. Resolver meu problema. Daqui a um mês, voltam assim, felizes da vida, resolvi o meu problema. Aham. Tem outras que estão há 3, 4, 5 meses na mesma Nossa, tecla. sim. Porque, assim, algumas pessoas acham que a gente vai resolver o problema. Uhum. E o problema tá na pessoa. Sim. Eu só tô aqui como dirigente mostrando para ela o que ela precisa fazer para mudar. E são padrões que às vezes a pessoa está trazendo já de outras encarnações, né? Sim, e isso é muito interessante. E a pessoa não percebe, Uhum. né? E algumas, as que percebem, elas mudam radicalmente. Mas aí que tá. Uma coisa é a pessoa perceber quando ela está passando no atendimento e ela tem a oportunidade de entrar em contato com aquela informação, Sim. processar, se auto-observar Sim. e conhecer. Mas como que ela vai perceber no dia a dia, sendo que, vamos supor, ela ainda não teve contato? Como eu sei que eu estou precisando de um tratamento apométrico? A pessoa se sente, olha, a maior parte das pessoas tem assim, baixa autoestima, sistema nervoso abalado. Uhum. Muitas chegam reclamando de que tem gente dentro de casa, elas ouvem vozes, a imunidade cai, vão ao médico, não conseguem resultado. Então, assim, tem uma série de problemas que elas começam a observar e falam assim, gente, fui no médico, não resolvi, eu preciso procurar um outro tipo de E às vezes é a trabalho. última alternativa, né? É a última... Não, mas não é que... É sempre a última alternativa. Que as pessoas buscam todas as maneiras para resolverem os problemas. Aham. Aí, quando ela vê que ela não conseguiu, o que é que ela faz? Ela vai procurar um tratamento espiritual. Sim. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente consegue auxiliar essas pessoas nessa busca. Que bom. E, bom, são mais de 30 anos que você está nessa Sim, jornada, né? eu Você falou de 95? Eu estou apômetra há 35, quase 35 anos. Isso com a apometria, fora. Mas eu comecei muito cedo no trabalho espiritual. Eu fui Uhum. umbandista durante 25 anos. Eu tinha terreiro, eu fazia todas as minhas atividades. Até que um dia chegaram para mim, né, e falaram assim, Maria Isabel, larga tudo que você está fazendo, que você tem um novo caminho a seguir. Uau. Doeu na minha alma, doeu, porque você tem uma crença, né? Você tem um trabalho que você faz, você tem as pessoas que estão sempre com você e, de repente, você tem que largar tudo aquilo Uhum. e seguir um novo caminho. Foi isso que aconteceu comigo. E nessa jornada toda, o que você poderia dizer que foi o grande ensinamento, que você mais aprendeu, compreendeu, o que isso mais te ensinou? Que mais me Essa jornada ensinou? espiritual, né? Para estimular, incentivar, motivar as pessoas também que ainda estão pensando, siga ou não siga uma jornada espiritual? Tento ou não buscar esse autoconhecimento, sendo que a vida aqui no mundo físico está chamando tanta minha atenção. Vale a pena seguir essa jornada? A jornada não é fácil. E você bem sabe disso, né? Sim. A jornada é muito difícil. A gente tem muitas barreiras, a gente tem muita discriminação no trabalho que a gente faz, Uhum. né? E é tudo uma questão de aprendizado. Então, você precisa aprender a lidar com as pessoas, né? Aprender a lidar com as suas limitações, com as suas crenças, porque abrir mão de coisas de crenças pré-estabelecidas é muito difícil, né? Sim. E você começar uma jornada nova. Você mudar todas as técnicas que você aprendeu, aprender novas, a fazer essa conexão com o plano espiritual, realmente é muito difícil. Uhum. Mas, assim, vale a pena. Vale a pena, mas a gente tem aí, sabe, Fernando, que abandonar muita coisa do pessoal. E você sabe disso. Uhum. A nossa vida pessoal, ela cria um outro rumo. É. Você abre mão de coisas que você costuma fazer. Você muda os seus hábitos, até os hábitos, né, alimentares, os hábitos das formas de energia que você trabalha. Tudo isso modifica. A gente tem que fazer escolhas, às vezes não são fáceis. Fazer escolha nunca é fácil. Nunca é. Principalmente a escolha nas questões espirituais, Uhum. né? Onde você lida aí com aqueles que acreditam, com os que não acreditam, né? Com as críticas que a gente tem que aprender a lidar.
E você tem que aprender a se formar, a se estruturar psicologicamente. E é bem difícil. Sim. E de todas essas pessoas que já passaram atendimento na Casinha Azul, as pessoas que os casos que você já presenciou, algo que te marcou mais, te fez perceber o quanto o plano espiritual influencia a vida das pessoas, o quanto realmente elas recebem, saem mudadas, o quanto elas falam assim, nossa, eu tava com um problema e isso foi resolvido, foi ajustado? São, assim, olha, são vários casos. Vários casos, né? Casos emocionais, mas o que mais chama a gente num trabalho apométrico são os casos físicos, os resultados físicos que a gente tem, né? Você sabe muito bem que a gente tem pessoas que trabalham com a gente, né? Vou falar o caso da doutora Tomiko. Tomiko passou, assim, por um problema. Ela teve câncer de mama. E a gente ficou muito preocupado, começou a fazer todo um tratamento. Depois de 2 aplicações que a gente fez, o tumor, ela foi ao médico, o tumor que tinha 5,6 diminuiu para 1,3. Uau. E ainda ela não estava medicada. Uau. Né? E aí o médico falou assim, bom, agora esse tumor está se movimentando, a gente precisa fazer um encapsulamento, né? E aí, quando ele falou encapsulamento, ela começou a rir, né? A doutora Tomiko é um caso muito interessante. Ela tem 82 anos, né? E você imagina quanto tempo ela já trabalha com a gente. E ela contando é muito engraçado, que a cara que o médico fez, quando ela falou assim, encapsulamento, a gente já fez o encapsulamento. Através da apometria. A gente fez o encapsulamento na apometria. E aí o médico ficou assim, né? Conclusão, Tomiquinho fez lá a retirada dos tumores e hoje ela voltou a casa. Depois de 3 anos ela está lá, firme e forte, trabalhando. Uau, trabalhadora assídua da Casinha Azul. Não falta. Só ótimo. Se for uma coisa assim extremamente necessária. Então chegam diversos casos lá na Casinha Azul. Diversos casos. Para questões físicas, inclusive. E se alguém que está assistindo, está acompanhando, desejar passar no atendimento na Casinha Azul, tem como entrar em contato, ver como é que funciona? Assim, como entrar em contato é só através do grupo Casinha Azul, né? Site no site da Casinha. Se for longe, se for fora da Grande São Paulo, faz uma ficha e é tratado à distância. Perfeito. Se for próximo, frequenta a Casinha Azul, vai lá. Nós temos aí os dias de trabalho. A pessoa tem que chegar um pouquinho antes, pegar uma ficha, preencher essa ficha e passar em atendimento. Perfeito. Muito bom. E se você puder deixar aí uma mensagem final, agora que a gente está caminhando para o final do programa, né? Levando em consideração tudo aquilo que a gente conversou, as experiências que você compartilhou, para deixar um conselho aí para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo agora, né? Qual seria esse conselho, Bel? Olha, o estudo. O estudo é a base de tudo. Quando você estuda, você abre portas, né, a um entendimento não só no corpo material, mas no corpo espiritual. E você tem ligações, você tem amigos. Eu estava, inclusive, conversando com o nosso amigo e falando para ele, quando você se desenvolve, você faz essas conexões, você tem muita ajuda. Perfeito. Você conhece, você sabe muito bem o quanto você passou, o quanto você teve de ajuda. Assim, a jornada não é fácil, mas as comunicações que a gente tem, o desenvolvimento que a gente tem, as situações que a gente enfrenta, nos levam a um desenvolvimento maior daquilo que a gente está praticando ali. A jornada não é fácil. Se você quer realmente ser espírita, você sabe que você vai ter que estudar muito. Porque o conhecimento é muito amplo. Como diz Robson Pinheiro, não digo que é fácil, mas digo que compensa. Compensa. É assim, é uma compensação não só no físico, né? É uma compensação espiritual muito grande. A gente tem uma assessoria. E essa assessoria que nos dá esse suporte. Então, vale a pena.
Vale muito a pena o trabalho, o desenvolvimento, né? Eu tinha escrito um negocinho aqui que eu queria passar, que eles me deixaram. A vida é assim, ó, que a vida não é só matéria, ela é além da matéria. Quando você compreende isso, você resolve metade dos seus problemas. Maravilha. Gratidão, Bel, por deixar aí pra gente toda essa experiência, esse conhecimento, falar um pouco do trabalho do Grupo Casinha Azul, que é uma dedicação toda. Sou muito grato, muito feliz por te conhecer, pela tua amizade também. Feliz por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de divulgar o trabalho da Casinha Azul. Bom, e fica o convite para o pessoal que está acompanhando a gente poder conhecer o Grupo Casinha Azul também. Só nos procurar que a gente está lá, a gente vai atender. Gratidão. Obrigada. Gratidão você que acompanhou até aqui e acompanhe os próximos programas aqui na Madrugada Astral, na Vibe Mundial. Deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e uma excelente vida para todos nós.